Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar este momento de estudo, que é um culto, né? Sempre quando a gente busca o Senhor, é um culto, né? E vamos agradecer ao Senhor por mais este dia, pela bênção de estarmos aqui e por esta semana, né? Que se findou ontem, né? Bom, o pessoal fala, né? Que o tempo está passando rápido, né? Mas é o nosso dia a dia, né? Hoje já estamos aqui de volta, amém. Vamos orar, curve a sua vida, peça ao Senhor a sua graça sobre você, sobre sua vida, sua casa. Agradecemos, Senhor, por mais esta dádiva que o Senhor nos concede, a vida, estarmos aqui, levantamos esta manhã com este sol maravilhoso, faz parte da sua criação, e a sua misericórdia já foi derramada sobre as nossas vidas. Seu amor, ó Deus, é inestimável por nós. O Senhor nos ama continuamente. Obrigado pela obra de Jesus Cristo na cruz, vencendo a morte para nos ressuscitar espiritualmente. E um dia estaremos também sendo ressuscitados, ou estaremos indo para a sua presença, fruto do seu amor, da obra de Jesus. Venha, Senhor, através do seu Espírito Santo, Espírito que consola, que fala, que ensina, que faz lembrar a tua obra, as nossas vidas, a sua palavra na nossa mente, no nosso coração. Toma, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, cada família da sua igreja, fortalece, abençoa, cura. Nós pedimos a sua bênção de salvação para aqueles que ainda não conhecem, não abriram seus corações para Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, trabalha nessas vidas, retira, Pai, toda a incredulidade. Ó Deus, toma essas vidas em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Bom, vamos continuar. Antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu gostaria de falar que nós vamos hoje encerrar essa parte introdutória, mas você vai pensar, e aí, nós já falamos tudo, né? Porque o pastor Reinaldo, semana passada, fez uma apresentação, um estudo, né? De uma visão muito boa dessas 7 cartas. E hoje nós vamos encerrar com mais 2 temas que Jesus fala. Aí você vai pensar, bom, e agora? Precisa continuar? Sim. No domingo que vem nós vamos ter aquela programação especial, não vai ter essa aula, mas vai ter uma programação muito edificante. E a partir do primeiro domingo de março, aí os outros irmãos que estarão aqui compartilhando vão entrar no texto das 7 cartas. Aí tem muito mais coisas que o Senhor Jesus fala para essas igrejas. Então, por mais que nessas 2 aulas nós estejamos assim compartilhando esses aspectos do que Jesus fala para estas igrejas, os textos de Apocalipse, capítulo 2 e 3, tem muito mais ensino e revelação de Jesus para as nossas vidas, amém? Então, não pense que tudo já foi compartilhado, tem muita coisa. Muito bem, então, nós vamos ver hoje 2 aspectos do que Jesus fala às 7 igrejas, né? Primeiro é esse aspecto, que é o 4, né? O pastor Reinaldo compartilhou 1, 2 e 3. Cristo anda no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de aplicar-lhe o juízo. Juízo é uma coisa que a gente não gosta muito de ouvir e nem de falar. No estudo da palavra de Deus, se a gente for pegar uma moeda, Deus tem as 2 faces: amor de um lado, juízo
do outro, né? Isso a gente vê intensamente no Antigo Testamento. As pessoas falam: mas Deus no Antigo Testamento mandava matar, que Deus é esse, que amor é esse? Não, é o juízo de Deus como consequência do que os povos faziam, né? E no Novo, a gente, é claro, dá essa ênfase, que é o que o Senhor Jesus fez, né? A graça de Deus, o amor de Deus, e a gente às vezes esquece que Deus é amor, mas Deus é juízo. E Apocalipse é um livro de consolo, de esperança, porque naquela época, quem era o imperador de Roma, da Itália hoje? Era Nero. E Nero foi um dos imperadores sanguinários. Você sabe da história. Nero incendiou Roma, e naquela época Roma tinha 12 bairros ou 14 bairros, alguns historiadores afirmam 12, outros 14. E quando ele mandou incendiar Roma, tem uma torre lá em Roma chamada Torre de Messina. Eu não sei se é essa forma que fala, Messina ou Messina. E ele colocou uma veste real, subiu na torre com um instrumento, ficou olhando Roma pegar fogo e tocando instrumento, cantando. Só que foi incendiado apenas 10 bairros, porque os outros 2 ou os outros 4 eram habitados por cristãos e judeus. E aí ele armou esse esquema, junto com o STF daquela época. Não posso deixar de dar uma espetadinha, é claro, né? E aí incriminou os judeus e os cristãos. E a história conta que foi um massacre, faltou madeira para colocar os cristãos pendurados, e eles betumavam os cristãos e tacava fogo, faltou madeira. E é nesse contexto que Deus revela a João o livro de Apocalipse, quando a igreja estava sendo perseguida não apenas em Roma, mas em todo o império. Massacres, quando os apóstolos foram mortos de uma forma cruel, né? Paulo foi degolado, né? Pedro crucificado de cabeça para baixo, e assim foi. Outros morreram à espada. E o Senhor Jesus, em Apocalipse, dá essa revelação a João, que é uma revelação de esperança, de que por mais que eles estivessem sendo mortos, mas haveria uma vitória final na volta do Senhor Jesus Cristo, e todo o império do mal ia ter um fim, no sentido de julgamento de Deus. Então você lê em Apocalipse que besta, o anticristo, o diabo será vencido por essa volta de Jesus Cristo. É um livro de esperança, também é um livro de esperança para nós hoje, né, irmãos? Que Deus está no seu trono, no capítulo 4, que é um capítulo que eu fico perplexo, que você deveria ler e estudar ali o trono de Deus. Deus está no controle. Jesus fez essa revelação para João para falar: olha, vocês estão sendo massacrados, perseguidos, mas Deus está no seu trono, Deus está no controle. Amém, irmãos? Mas o livro de Apocalipse é um livro de juízo, e o juízo começa na casa de Deus. Alguém leia, por favor, alto, primeira carta de Pedro 4:17. Vamos a isso. Tem um grupo grande, graças a Deus.
Mas vamos abrir a Bíblia. Primeira carta de Pedro, alguém que achou logo já lê para a gente aproveitar o tempo. Leia alto, por favor. Primeira carta de Pedro 4:17. Então, não é uma palavra de peso, mas é uma palavra de realidade que a gente às vezes esquece de estar atento ou não sabe. O juízo de Deus começa na casa de Deus, com o seu povo. Por isso que Apocalipse começa com o capítulo 1, nessa revelação de Jesus Cristo, que fala lá do Senhor Jesus com olhos de fogo, etc. E já no capítulo 2 e o capítulo 3, você observa que nós vimos aqui uma palavra de aprovação de Jesus para com as igrejas, mas uma palavra de reprovação. E com essa reprovação, ele fala bem claro, juízo. Tanto é que a gente vai estudar em uma das cartas que existia lá uma profetisa que estava desviando o povo de Deus daquilo que é o Evangelho, e nesta carta você vai ver que Jesus fala: se ela não se arrepender, eu vou matá-la. Então é uma coisa muito séria essa questão do juízo de Deus. Deus, ele ama o homem. Deus, ele investe na busca do homem. Deus, ele persevera, conforme diz a palavra. Ele amou de tal maneira que deu o seu filho. Mas isso não isenta do homem sem Deus passar pelo juízo, e nem o povo de Deus, a igreja. E esse é um fato muito forte, que não deve gerar em nós medo. Olha, o que vai acontecer com a minha vida, o juízo de Deus, mas temor a Deus, para que eu busque viver de acordo com a vontade do Senhor Deus, que agrade a Deus. Amém? Então aí em Apocalipse você vê que Deus busca a igreja para se arrepender. E se não há essa mudança, há juízo. Então nós vamos ver que arrependimento que Jesus busca nessas igrejas, e depois nas aulas você vai ver o juízo de Deus. Vamos lá. Na igreja de Éfeso, foi chamada a lembrar-se, arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras, ok? Caso essa atitude não fosse tomada, Jesus sentencia: e se não, venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependes. Duas questões aqui para você agora participar. Lá em Mateus 16:18, eu vou ler: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está falando que o inferno, o diabo, todos os seus companheiros não podem prevalecer sobre a igreja, não conseguem. Tanto é que você tem exemplo disso, o quanto que na história este livro foi perseguido, destruído, mas aí está. O quanto que na história o Evangelho tem sido perseguido, mas o Evangelho persevera por um povo fiel a ele. Mas amém, irmãos? Mas nesse texto, Jesus está falando para essa igreja: olha, se vocês não se arrependerem,
desse esfriamento espiritual. Éfeso chegou em um ponto, não era assim no próprio início, quando Paulo esteve lá, quando você vê essa carta aos Efésios, uma igreja fortalecida pelo Espírito Santo, uma igreja firme na palavra, no fundamento que os apóstolos compartilharam para nós também hoje, para eles. Era uma igreja que tinha amor, mas Jesus está falando: olha, vocês tiveram uma queda, vocês precisam lembrar onde foi essa queda, se arrepender e voltar ao amor. Isso a gente vai ver quando estudar essa carta de Éfeso. Mas o ponto que eu gostaria de ver é o seguinte: Jesus está falando: se vocês não se arrependerem, eu vou mover o candeeiro. O que é o candeeiro, irmão? Nos utensílios que Deus ensinou para o povo fazer, para os judeus lá desde Moisés, o candeeiro era o quê? Presença, luz, né? Você vê, é aquele, eu não botei a foto aí, acho que são 7 castiçais que eles colocavam a luz. Então Jesus está falando: se vocês não se arrependerem, eu vou mover o candeeiro, eu vou mover a luz. Quem é a luz? Quem é a luz? Quem é a luz? Jesus. Então Jesus está falando: se não houver arrependimento, o meu juízo será remover a luz. Eu não estarei no meio de vocês. E se uma igreja não tem Jesus, o que é esta igreja? Então, irmãos, ok? Alguém quer falar? Não é isso, pastor, mas é o que o Senhor, pelo que a palavra de Deus, eu não gosto de falar, eu acho, irmãos, começa a ter, é o que a palavra de Deus com uma interpretação bíblica. Jesus está falando: se vocês não se arrependerem, eu vou mover o candeeiro que tem no meio de vocês. Então, irmãos, nós podemos ter igrejas que têm CNPJ, que têm cultos, que têm atividades religiosas, mas que o candeeiro foi removido, porque Jesus falou: olha, tenham um arrependimento, confessem, mudem, voltem às práticas, consertem, e não houve isso. E Jesus está falando: olha, eu vou mover o candeeiro. O que é uma igreja sem a luz? O que é? Religião apenas, rituais. E é interessante ver que no Antigo Testamento, Deus falou isso também com o seu povo. Veja lá, no Êxodo 33. Não sei se você lembra aqui, esse texto foi quando Moisés subiu ao monte. É fácil de achar aí, né? O livro do Êxodo, lá no início da Bíblia. Deus achou, Moisés subiu ao monte para receber a lei, ficou lá um tempo, o tempo de Deus, e o povo lá embaixo: não, nós precisamos de um Deus, nós precisamos de Arão, hein? Falou: não, então vamos lá, peguem todo o ouro que vocês têm. Olha só, um povo que estava viajando no deserto cheio de ouro, né? E aí fizeram aquele bezerro de ouro, e aí foi toda essa história. Vamos ler aí juntos. Êxodo 33:1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito.
para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Então, Moisés volta do monte, vê aquela bagunça, aquela idolatria, aí acontece um juízo de Deus. Depois que acerta, Deus fala: bom, agora vamos lá, continue a sua viagem para a terra. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Deus fala: eu vou enviar um anjo, esse anjo vai guiar vocês, vai estar com vocês. Já pensou? Um anjo, junto com o povo? Mas quem é mais importante, o anjo ou Deus? Deus. E Deus falou: eu não vou estar no meio de vocês. Houve o juízo, houve restauração. Deus ia cumprir com a sua promessa de levar o povo para uma nova terra que mana leite e mel. Deus ia dar vitória contra os povos. Mas eu não vou com vocês. Aí Moisés fica em parafuso, conforme dizem hoje, no versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então, irmãos, será que a igreja hoje, não estou falando desta igreja, mas a igreja de Jesus no mundo, será que ela não corre o risco, ou se em muitos aspectos Jesus está falando já sair dessa loucura que vocês estão vivendo, chamado igreja? Será? Será que Jesus não tem removido o candeeiro? Porque não é o fato de que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que Jesus não deixa de fechar igrejas. O inferno não prevalece, mas Jesus sim, Ele é o dono, não é? E o dono, ele fecha e ele abre. Ele é um responsável. Quem tem empresa aqui, ou você que trabalha numa determinada empresa, se o dono falar: olha, infelizmente eu vou fechar, ponto final, ele é o dono. Jesus é o dono. E ele disse para Éfeso: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou fechar vocês. O que significa isso? Se ele remove o candeeiro, a luz que é Ele, o Senhor Jesus, essa igreja poderia até ter culto, ter eventos, promover shows, congressos, ação social, dar cestas, que é importantíssimo. Mas Jesus fala: eu não estou mais aí. Não é algo para nós pensarmos, irmãos, de clamarmos a Deus: Senhor, sonda a minha vida, agora é a minha vida e é a igreja. Senhor,
eu preciso me arrepender, eu preciso consertar, e isso é algo diário, isso é um crescente, é uma santificação dia a dia. Eu preciso viver contigo para o Senhor, eu preciso reconhecer o meu pecado. E exemplos, nós temos isso na Bíblia, o exemplo de Paulo, que ele fala: eu sou o principal dos pecadores. E aí o Senhor Jesus não vai remover o candeeiro dele das nossas vidas e da igreja. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro? Isso é algo que a gente vê nas mudanças que a igreja hoje tem. É claro, já foi falado, o pastor Reinaldo já falou, e métodos podem mudar, mas princípios nunca. E a coisa está feia, irmãos. Os crentes estão absorvendo coisas, comportamentos, mentalidades, ideologias. Nós vamos falar isso. Amém? Depois nós temos essa igreja Esmirna. Diante do martírio, é exortada a ser fiel até a morte. Não há aqui uma palavra de juízo, porque Jesus dá uma palavra de aprovação apenas. Mas o que eu gostaria de compartilhar aqui é isso que Jesus falou: ser fiel até a morte. Quando a gente fala de fidelidade, a gente logo liga, né? Dízimo, oferta, fidelidade. Quando nós somos, ou alguém é infiel ao seu cônjuge, nós estamos sendo infiéis a Deus, né? A gente só pensa no humano, mas a Deus, e assim vai. Mas existe um grau de fidelidade que nós ainda não passamos. Espero em Deus não, mas se passarmos, nós somos crentes. Aliás, é esse tema aqui, né? Uma determinada época, o irmão Rubinho, né, quando eu compartilhei aqui, há muito tempo atrás, umas 2 ou 3 aulas sobre esse livro, ele falou: eu pensei que o irmão ia falar sobre tribulação, né, se a gente vai passar ou não, e milênio, essas coisas. Eu falei: irmão, ok, né, isso daí eu vou deixar para o pastor da igreja, esperto, né? Mas o principal, irmão, é ser crente, não é? Crente, porque se vamos passar pela tribulação, amém, se você é crente, você vai passar e vai ser fiel a Deus. Se não vamos passar, amém ainda mais, né? Se Jesus voltar e levar a sua igreja antes da grande tribulação, é uma interpretação, amém. O importante é ser crente e ser fiel a Deus. E quando eu falei que nós ainda não passamos por este grau de fidelidade, eu fui em janeiro, passaram umas 2 semanas com a minha mãe lá. Ela fez agora em fevereiro 88 anos. E ela assim participa daquela agência de missões Portas Abertas, acho que você conhece, né? Do irmão André, tudo mais. Então, ela dá uma oferta mensal e eles enviam uma revista falando sobre a obra e dando exemplos e tudo mais. E eu li a última e foi muito forte, porque ali tem um artigo, a missão Portas Abertas, ela tem na Coreia do Sul, na divisa com a do Norte, você sabe, né? Norte comunista e o Sul não é. Numa parte, lá numa certa altura, tem um rio enorme. Então ela fez do lado da Coreia do Sul um centro de
acolhimento dos norte que fogem. Então eles conseguem fugir, passa por esse rio, não são metralhados, passam, muito difícil, é raro, mas isso acontece, e a missão recebe esses, que não são crentes, que não sabem de Jesus Cristo. E nesse artigo conta de uma jovem que o seguiu. E aí, esse centro de acolhimento, ele trata da saúde, da alimentação, da questão psicológica e espiritual. E depois de alguns meses que essa moça estava lá, ela creu em Jesus Cristo. Muitos não se convertem, ok? Aí segue a vida, vai para a Coreia do Sul, vai lá viver. Mas muitos se convertem. E o que mais me chamou a atenção, que é a tônica, depois de um tempo lá de restauração, aí eles chegam e falam: e aí, o que você vai fazer da sua vida? Essa jovem falou: eu vou voltar, porque eu vou ser fiel a Jesus Cristo que me salvou, para anunciar Jesus Cristo para a minha família e no meu povoado. Isso não é ser fiel? Eu li assim e o escritor encerra: isso é ser fiel a Deus. Que coisa forte, irmãos. Eu pensei: Senhor, se fosse eu falava: não, eu vou lá para o sul, lá eu oro pela minha família, né? Coreia do Sul é um país, entre aspas, rico. Eu vou, investir, eu vou trabalhar, e aí eu envio ofertas. Se fosse eu confesso, seria isso, irmão. Muito mais fácil, muito mais fidelidade se coloca uma arma na minha cabeça, um facão, e fala: nega a Jesus, e você diz: eu creio em Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Isso é ser fiel a Deus. A gente, colocou a fidelidade a Deus num patamar pequeno, dízimo. Ser fiel ao cônjuge, sim, é grande, isso é. O dízimo, ser fiel, vir ao culto, amar irmãos, sim, isso é ser fiel a Deus. Mas a fidelidade de Deus se prova nos momentos difíceis das nossas vidas, amém, irmãos? E eu fiquei pensando: Senhor, tem misericórdia de mim, aumenta a minha fé, porque fidelidade vem de fé, Se um dia chegar a esse ponto, e a gente pensa que nunca vai acontecer, porque o Brasil, amém, graças a Deus, e a gente ora para que nunca aconteça. Ou às vezes seria bom, para poder dar uma apertada em mim. Em você não, você passa tranquilo, Isso é ser fiel. Eu voltarei, se for para morrer, eu vou morrer, mas eu voltarei para falar de Jesus. Que coisa linda. Por isso que Jesus fala para essa igreja que estava sendo massacrada, perseguida, muitos estavam sendo mortos: vocês, diante do martírio, sejam fiéis até a morte. Amém, igreja? Seja fiel. Quando o inimigo lança aquelas propostas, quando o mundo pressiona, Vamos lá. Pérgamo, que estava dividida entre a verdade e o engano, isso é muito forte, misturada com o mundo. Jesus adverte: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Contra esses que se entregam ao engano.
dividida entre a verdade e o engano. Isso é algo forte, muito forte, né, irmãos? O apóstolo Paulo diz que a igreja, ela é aquela que é o baluarte de Deus para sustentar a verdade de Deus no mundo. E nós, quando eu falo nós, eu, você, outros, nós estamos sendo atacados pelos enganos. Muitos crentes estão sendo convencidos pelos enganos de hoje, dessas ideologias. Eu não vou falar agora de crente, mas o diabo está enganando. Você já viu vídeos, né? Que gente que fala, não, eu tenho um corpo de homem, mas eu sou um inseto. Isso é engano, isso é desvirtuar. Então eu vi uma reportagem de um que eu sou uma borboleta, só que ele não voa, né? E anda com uma asinha. Isso. Um grupo que eles falam, eu sou cão, então eles se comunicam como cão. Au, 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 au. Um falando au, au, au. A gente ri, mas é um engano. Que essas ideologias de hoje, que não vou entrar no mérito, né? Senão alguns irmãos podem, mas que partidos influenciam. CONAI, Conselho Nacional de Educação, fez um encontro o ano passado para fazer propostas para a educação no Brasil. Tinha até um financiamento desse tal órgão dos americanos, USAID. Isso, gente que foi e que pintou panfletos. E o ataque às crianças para a ideologia de gênero. Crentes. Conversando com uma mãe, tem uma filha de 10 anos. Pastor, a minha filha, ela falou que gosta de meninas. Falei, irmã? E aí, irmã? Não, mas né? Desde que ela nasceu, a gente percebe isso. Falei, irmã, a irmã é crente, a irmã lê a Bíblia, a irmã deve amar a sua filha, a irmã deve ouvir a sua filha, mas a irmã deve orar e a irmã deve ensinar. Não, pastor, mas Deus ama ela. Deus não ama ela? Eu falei, sim, irmã, Deus ama a todos. Mas, querida, a palavra de Deus fala isso. Isso é influência, isso é engano. A mãe saiu com o propósito de não lutar pela sua filha. Só mais um exemplo. Uma jovem do louvor de uma determinada igreja. Aí lá no louvor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Conversando, falando, tá, e aí, como tá? Tudo bem, tal, e aí, e o namorado, tudo bem, tal, a gente tem uma vida sexual ativa, pastor? Falei, irmã, mas é isso que Deus ensina? Vocês são muito radicais. Deus é amor, e vocês são radicais, é o evangelho radical. Falei, olha, querida, eu amo você, já te conheço há muito tempo, mas o evangelho é sim radical. Para você viver com o evangelho, você tem que renunciar, mas tem a glória. Então, irmãos, essa igreja de Pérgamo representa também hoje, são esses enganos, superstars, né? Antes
na minha época de jovem, a igreja tinha uma visão errada: pastor e missionário tem que passar fome para provar. Eu ouvi isso de líderes. Hoje, nós temos aí essa gama de líderes que vivem uma vida luxuosíssima. A igreja tem que honrar o pastor, tem que oferecer o melhor, mas é engano. A palavra de Deus diz que deve haver sensatez. Amém, igreja? Fique atento, irmãos, porque o engano vai entrando em gotinhas, minando a sua vida, os seus preceitos de Deus. Não é assim, não. Engano. Irmãos, ninguém vai falar, levantar a mão, né? Por favor. Amém. Se também quiser discordar, fala que a gente, Tiatira, que abria suas portas a uma desregrada profetisa. Jesus chama ao arrependimento a faltosa, mas por recusar, envia o seu juízo e chama os crentes fiéis a permanecerem firmes até a segunda vinda. Esse é o exemplo, que eu citei. O irmão que vai falar sobre a igreja de Tiatira vai esmiuçar mais, mas esse é o exemplo que choca. E aí, é falta de amor? Não, juízo, que Jesus disse: olha, se essa mulher não se arrepender, você lê o capítulo 2, 22 e 23, Jesus disse que até, mas não é isso que Jesus quis dizer. É sim, irmãos, é sim. Jesus fala uma coisa muito forte, que eu tenho até medo de ler. Se Jesus falar isso para a minha vida, eu estou frito, Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. É forte, irmãos? Mas é palavra de Jesus, ok? Depois, a igreja de Sardes, aí que eu já falei, nós já lemos esse texto. Recebe o alerta de Cristo de que suas obras não eram íntegras diante de Deus. Jesus alerta ao arrependimento. Caso a igreja não se arrependa, virá o juízo. O que é íntegro? Alguém poderia falar? Vamos ver se vocês falam aí. O que é isso que Jesus falou? As suas obras não eram íntegras. Alguém levanta a mão aí, que o nosso irmão Carlinhos vai nos ajudar com o mic. O que é íntegro? O que você entende por ser íntegro? Segundo as intenções, sim, quer dizer, no caso aqui, eu vou fazer a obra de Deus, ele fala, suas obras, com segundas intenções, quer dizer, ter um destaque, ser aquela pessoa que, nossa, eu vou ser admirado, aquela pessoa talvez que tenha um dom específico aí. O povo cristão, só esse adendo, está transformando está sendo idólatra para líderes, não é verdade? Para líderes. Então, isso daí não é uma obra íntegra. Alguém mais? Sim. Certo. Tudo aquilo que é certo. Isso. Ele não gosta, não. Não. Ele não gosta. Você é um servo íntegro e fiel. Então, hoje, no nosso vídeo hoje, de toda essa corrupção que está tendo no mundo, nós temos que ser íntegros, fazer tudo aquilo que é
correto. Isso, certinho, irmão, é isso aí. Então, ser íntegro é ser inteiro, né? Íntegro vem da palavra inteiro, completamente entregue, alinhar aquilo que é dito com o que é praticado. É isso que o irmão Lucas falou, que o irmão Rubinho falou, né? Então, esses irmãos, eles viviam uma vida dupla, né? Eu falo, mas eu não vivo. E são formas hoje sutis, né? Muita manifestação de eloquência, de poder às vezes, mas nós temos que orar para nossa vida. Senhor, preserve o meu coração de viver de uma forma íntegra, de fazer as obras de uma forma íntegra, inteiro, entregue àquele que recebe as nossas obras. Ok, irmãos? Amém? Dá para aplicar isso na minha vida e na sua? Filadélfia, esse nome, ele é lindo, né? Sabe o que você sabe, né? Filadélfia vem de filos, que é amor, e Delfios, que é irmãos, companheiros, né? É exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quando eu li esse versículo, eu pensei, Senhor, nós temos exemplos na Bíblia de gente que iniciou bem a fé, servindo, amando a Deus. Reis, tem reis que iniciaram bem, sendo obedientes a Deus, limpando o povo, retirando os altares, etc. Mas no fim se desviaram. Nós temos que iniciar bem. A gente falou, o pastor Reinaldo compartilhou, perguntando o que é o primeiro amor. Nós iniciamos bem, mas nós temos que terminar bem a nossa vida. Se eu morrer hoje, como que vai ser o meu término diante do Senhor Deus? Fraco? Não sendo fiel a Deus? Mesmo estando aqui, compartilhando, até sendo usado para edificar, para abençoar, para restaurar. Então, conservar é isso. Eu vou iniciar a minha vida com Deus, mas eu vou até o fim. É duro, irmãos, é uma luta, é um preço, mas ir até o fim. Que bênção a gente ouvir vidas quando são sepultadas. Essa vida se converteu há 50 anos atrás, mas permaneceu. É claro que muitas situações acontecem quando as pessoas às vezes se desgastam espiritualmente, até mesmo se afastam de Deus, mas voltam, e o mais importante é a volta, porque você tinha a semente de Deus. Então conserve aquilo que você tem de Deus na sua vida, nutre, alimente, porque a vida espiritual é uma vida também de desgaste, não é verdade? Você não tem que se alimentar, uns até mais, né? Tem misericórdia, eu estou fazendo uma dieta, estou nessa luta, viu, Rubinho? Alface, couve, amém, Rubinho? Eu estou numa vida de intercessão pelo nosso irmão Rubens, de o Espírito Santo convertê-lo ao alface, a couve, a espinafre, a brócolis e etc. Aleluia. Então, conservar, irmãos, conserva. Mas eu conservo como? Deixando no freezer? Colocando Deus lá no freezer? Daqui a uma semana eu descongelo Deus e aí eu vou ouvir Deus? Não. Conservar a minha vida com Deus. Você não precisa ficar o dia todo lá como os monges, mas no seu dia a dia, orando, lendo a palavra, compartilhando, evangelizando, vivendo
intercedendo pela sua vida. Conserva, irmão, vale a pena conservar, amém, irmãos? Vale a pena, porque um dia você vai ver a glória que é a luta de conservar a sua fé, a sua vida, amém? Vamos lá, Laodiceia é exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo, a arrepender-se, pois a disciplina de Deus é ato de amor. Irmão que vai dar, a irmã, Cláudia, que vai dar aula de Laodiceia, ela vai esmiuçar isso daí. Mas Laodiceia, eu sou rica, abastada, na minha cidade nós temos ciência que produz um colírio para os olhos, para as doenças da época, nós temos empresas, nós temos irmãos aqui, empresários riquíssimos, nós não precisamos dessa vida tão espiritual, e Jesus bate, Quantas vezes eu usei este versículo para evangelizar, Jesus está falando, eis que estou à porta e bato na sua vida, crê em Jesus. Sim, tá bom, dá para você usar, mas Jesus está falando para uma igreja. Eu estou à porta aqui, Jesus lá naquela porta lá, ei, deixa eu entrar, eu quero entrar para falar, para tocar, para restaurar, para consertar. Então, olhar a vida na perspectiva de Cristo, no olhar de Cristo, amém? Vamos para a parte boa agora, que eu preciso, que você precisa. A gente precisa estar atento ao juízo, sim, mas para os que permanecem, Deus tem essas promessas aos vencedores, e eu creio que o nosso propósito é vencer, amém, irmãos? Vencer. Para a igreja de Éfeso, o vencedor se alimenta da árvore da vida, isso é ter a vida eterna. Vida eterna não é vida sem fim. A gente, quando lê esse termo eterno, então, vida sem fim, que coisa boa, Não, vida eterna é vida com Deus, que Deus ele é eterno. Então, é nele que eu sou eterno. A vida eterna é comunhão com Deus, e Deus é amor. Eles haviam abandonado o seu primeiro amor, mas os vencedores iriam morar no céu, onde o ambiente é amor, pois isso é ter comunhão eterna com Deus, que é amor. O vencedor se alimenta da árvore da vida. Então esta é a promessa de Deus. Não é que nós já começamos a nos alimentar, mas lá na presença dEle, nós vamos ter a consumação desta obra de salvação, de se alimentar desta árvore da vida. Pode parecer até estranho ou heresia, mas não é. A salvação, a obra completa da salvação ainda não se manifestou completamente em nós. Nós somos salvos, mas tem aquela parte da salvação que nós só experimentaremos quando chegarmos na presença de Deus, que é a glorificação. Salvação, libertação da condenação que o pecado traz. Santificação, libertação do domínio do pecado nesta vida. Glorificação, libertação da presença do pecado. E aí sim, é essa consumação de se alimentar da árvore da vida. Nós receberemos um corpo glorificado. Como Jesus subiu ao céu, ele era sem pecado, mas ele tem que subir aos céus com um corpo glorificado. Ele tomou os nossos pecados sobre os seus ombros, mas para ele subir à presença de Deus, ele teve esse corpo glorificado.
E você vai se alimentar desta árvore da vida quando chegar na presença de Deus com um corpo glorificado, amém, irmão? Sem a presença do pecado, porque o pecado ele está aqui, nesta carne. Por isso que Paulo fala, né? A luta entre o espírito e a carne, amém? Se você acha que não é uma interpretação correta, fala, pode falar. Mas é o que a gente vê nessa palavra de Deus. E se alimentar da árvore da vida é essa consumação de toda esta obra que Jesus fez pelas nossas vidas, amém? Por isso vale a pena vencer, amém, irmãos? Vale a pena. O diabo coloca o engano de derrota, mas não, Jesus, ele é o vencedor. Esmirna, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Aqueles lá de Esmirna, né, que passavam por lutas e eram fiéis ao Senhor, não sofrerão o dano da segunda morte. O que significa isso? Os imperadores romanos, os déspotas, o anticristo podem até matar os crentes em Cristo Jesus, mas estes jamais enfrentarão a morte eterna. Vale a pena perseverar, ser fiel, porque nós não passaremos pela morte eterna. Primeiro, nós já compartilhamos isso, você já sabe. Morte na Bíblia não é fim. Nós humanos, nós temos essa imagem que morte é fim, porque aqueles nossos que já partiram, nós nunca mais vemos, né? Você tem alguém da sua família que já partiu? Se não é pai e mãe, amém, mas tem, né, pessoas, infelizmente, né? E aí a gente tem a impressão que morte é o fim, conforme muitas pessoas acreditam. Não tem essa vida após morte. Morreu, acabou tudo, mas a palavra de Deus diz que a morte não é fim. A morte o que é? Separação. Morte física, separação do corpo do espírito. Quando eu ir para os 7 palmos, né, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Morte espiritual, foi o que Paulo diz lá, Efésios 2:1. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Um parêntese engraçado. No seminário que eu fiz, né, aí no final do curso, nós éramos apenas em 10 alunos na minha turma, aí a gente tinha aquele papo, e aí, como é que vai ser o seu ministério, bababá. Aí tinha um que falava, o meu grande sonho do meu ministério é eu orar e alguém ressuscitar. Eu falei, nossa irmão, amém, que Deus abençoe. Mas aí, né, eu falei, mas isso a gente já orou e já aconteceu. Eu vi lá irmãos da igreja que oravam pelas pessoas e elas eram ressuscitadas. É mesmo? Eu falei, Quando a gente crê em Jesus, a gente é ressuscitado. Não é verdade? Ele nos deu vida, estando nós onde? Mortos nos nossos delitos e pecados. Não, Samuel, tá tudo bem. Eu falei, isso é mais importante do que a ressurreição física, rapaz. Sim, se você orar e alguém morto lá ressuscitar, todo mundo corre, né? Quando eu fui pastor lá em São Paulo, são 10 horas, tá? Aí tinha uma história, antes de eu cheguei lá em 87, de um homem que não era crente, era casado com uma determinada irmã, que ele teve aquela doença, né? Ou as doenças que tem que a pessoa, entre aspas, não é que morre, mas dá o atestado de óbito que morre, né? Aí, eu não estava lá em São Paulo na época, isso é uma história que tinha lá, e era real. Aí a família foi providenciar, tal. Daqui a pouco o homem lá da funerária está lá passando aquela maquiagem, não sei o que, daqui a pouco o homem acorda. O que aconteceu comigo?
Aí o cara correu em cima. Então ele andava lá na rua, o pessoal falava, é um fantasma, viu? Mas irmãos, a morte espiritual é separação entre o homem e Deus nesta vida. Por isso que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Você já ressuscitou espiritualmente, essa nova vida. Mas aqui o Senhor Jesus está falando da segunda morte, que seria a morte eterna, que é a separação definitiva da presença de Deus, quando o Senhor Jesus disse, olha, quando eu chegar lá, encontrar, eu não vos conheço. E Jesus está falando, o vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte. Você crê nisso? Ou você tem dúvida de que realmente você é salvo? Nós temos que ter essa convicção, irmãos, não pelos nossos méritos, mas por causa da graça de Deus. O vencedor, ele não vai passar pela segunda morte, pela morte eterna, mas a gente vence por meio de Jesus Cristo, e nele, e para ele. Amém, irmãos? Então, vale a pena vencer, vale a pena fugir do engano, vale a pena se arrepender, porque nós não passaremos pela segunda morte, ok? Pérgamo, o vencedor receberá um maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Para uma igreja que se misturava com o mundo, o vencedor recebe uma promessa de absolvição no juízo e não de condenação com o mundo. Então, o irmão que vai compartilhar sobre a igreja de Pérgamo, ele vai falar sobre um maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Eu gosto do meu nome, né? Talvez, mas isso daí não é essa mudança de nome específico, é mudança da realidade de Deus em nós. Nós receberemos, pode até ser, né? É algo que não há uma explicação, pelo menos eu não consegui, mas a mudança de nome é que aquelas coisas antigas realmente já passaram. Quando nós chegar aqui, a gente lembra muito, né? E às vezes a gente é escravo do que se passou. Mas essa mudança de nome é essa obra de você não vai se lembrar, porque já foi tudo lá no mar do esquecimento. Jesus limpou. Amém, irmãos? Então, o irmão, por favor, que vai dar a carta de Pérgamo, esquadrinha aí. A igreja de Tiatira, para uma igreja seduzida pelo engano de uma profetisa, o vencedor recebe a promessa de receber autoridade sobre as nações e possuir não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela da manhã. Amém. Eu fiquei assim, pesquisando, mas eu vou deixar para o nosso irmão. Eu estou, só no escorrega, não, é que depois vocês vão ter a carta, né? Autoridade sobre as nações. Isso é algo que a gente precisa esmiuçar mais. Que a gente fica nesse embalo, não, as coisas que estão acontecendo realmente, está lá na Bíblia, né? Ok, irmãos, vai acontecer. Mas e aí? E a minha participação como um cidadão de Cristo para defender a verdade? Desculpe, irmãos, mas, sabe, a igreja evangélica no Brasil está anestesiada. Ou líderes que se juntam a líderes de governo para receber vantagens, isenção de imposto e destaque na mídia, ou uma igreja que acha que o seu papel não é também estar lidando e defendendo a verdade de Deus sobre essas questões que a gente vive hoje.
É claro que evangelizar muda isso e nós precisamos. Mas essa autoridade sobre as nações seria uma coparticipação daquele juízo de Deus que tem na palavra de Deus sobre os líderes do mundo, porque eles receberão um julgamento específico. Hitler vai se apresentar a Deus. Todos os que assumem, e até nós, os pastores, vamos nos apresentar a Deus lá. Aí quando eu penso nisso, Senhor, tem misericórdia, né? Que a gente erra, a gente falha. Então, seria uma coparticipação lá, quando chegar esse momento do juízo, seria olhar, participar, ou seria essa autoridade sobre as nações também, exercendo o nosso papel cristão nas situações que o nosso país vive, que o mundo vive, né? Porque a igreja sempre foi um agente transformador da sociedade, sempre. A igreja, ela tem o papel espiritual, é claro, o alvo principal, mas a igreja, quando ela está na presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, ela tem esse agente transformador da sociedade. Ela combate o mal. Se os profetas aqui estivessem hoje, já estariam presos ou mortos, porque eles eram abertos. Quando eu leio, eu adoro Miqueias, adoro no sentido de gostar, e dos outros também, mas Miqueias, ele chegava para os sacerdotes: vocês são impuros, vocês vendem, vocês estão desviando o povo de Deus. Ele chegava para os juízes: vocês estão tendo sentenças contrárias a Deus, vocês estão julgando de acordo com o dinheiro. E Miqueias fala isso, o que acontece hoje. Para os reis, eles batiam de frente, e a gente fica: não é nosso papel, não vamos mexer com isso não, é assim mesmo. Nós temos que refletir, não é? Eu vou no dia 16 de março, eu vou. Vocês não sabem? Então vejam. Igreja de Sardes, para uma igreja que só vive de aparência, mas está morta, os vencedores recebem a promessa de que seus nomes estarão no livro da vida e seus nomes serão confessados diante do Pai no dia do juízo. Para uma igreja que só vive de aparência, mas está morta, os vencedores recebem a promessa de que seus nomes estarão no livro da vida. Quem julga é Deus, né? A gente só tem que pedir misericórdia, porque se a gente está vivendo numa igreja, não estou falando da igreja local, mas na igreja no Brasil, de aparência, é muito triste, né? Uma determinada serva de Deus falou assim: olha, existe um povo dentro do povo de Deus, na igreja no Brasil. Existe um povo fiel, que ama Deus, que busca uma vida íntegra, conforme os nossos irmãos falaram aqui, dentro deste povo, que pode estar numa situação de morta, mas que vive de uma aparência de vida. Deus sabe, né? Deus sabe. A única coisa que eu preciso fazer é não fazer parte desta igreja que vive de aparência, que está morta, para que a luz de Jesus resplandeça. Amém? Vamos para o final. Filadélfia. Para uma igreja fraca, mas fiel, o vencedor recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus. Olha, que honra!
Você faz parte da coluna do santuário de Deus. Isso só porque o sangue de Jesus está sobre nós, irmãos. Você é uma pedra viva, conforme o apóstolo falou, né? Lá na coluna do santuário de Deus. Não é um templo, mas é a presença de Deus. Para uma igreja fraca, mas fiel. Filadélfia também é uma igreja que só recebeu a aprovação de Jesus, porque ela era fiel. E a promessa é que ela recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus. E vamos encerrar. É o texto que eu falei, né? Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, né? Então lute contra o engano, fale, né? Eu não anotei, mas o pastor Augusto Nicodemos, acho que eu vou lembrar da frase, não é um versículo B, mas é uma frase que, né, ele fala, olha, não tenha medo de combater a verdade, quer dizer, de defender, entre aspas, mesmo que o mundo resista. O que a gente tem que ter medo é de viver uma mentira para Deus, muito forte, né? Muito forte. Então nós somos coluna e baluarte da verdade. Laodiceia, para encerrar, para uma igreja que se considerava rica e autossuficiente, mas era pobre e miserável, o vencedor recebe a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono. Não é assentar-se no colo de Jesus Cristo, né? Mas é participar desta dádiva de estar diante do trono de Jesus e do Senhor Deus. Amém, irmãos? Já pensou? Naquele dia, a gente não sabe assim como é que vai ser, porque vai ser tanta gente. Eu não sei se eu vou estar bem próximo ou bem longe. Para Deus não tem isso, né? Não tem espaço, não tem tempo. Mas você vai estar assentado no trono de Cristo, participando da glória dele visivelmente. Hoje a gente participa pela fé e vê esta glória nas obras que Jesus faz na sua vida. Amém, igreja? Então que Deus nos abençoe e sempre encerra para todas essas igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir o que Deus está falando conosco, não apenas agora, mas no nosso dia a dia. Quando você lê a Bíblia, peça ao Senhor, Senhor, fale comigo. Eu não entendo, Senhor, mas o Senhor, você vai buscar. Nós estamos vivendo uma época perigosíssima. Desculpe, você pode falar, nossa, o pastor é muito negativo. Não é isso. Mas essa inteligência artificial, ela pode ser uma bênção, mas ela pode destruir. Porque chegou-se estudos aí que as pessoas não estão mais pesquisando, estudando. Digita lá, tem esse programa aí, o chat o quê? Chat GT, negócio assim. Então você digita lá, né? Um pastor que eu admiro em São Paulo, ele digitou assim: olha só, é uma coisa boa, mas é também uma coisa ruim. Quem tem a capacidade para carregar os fardos do mundo? Aí apareceu lá, um homem com musculação de 1 quilo, eu.
aí o outro com 10 quilos, é o outro com 50, é o outro com 1.000, é o outro com 1 milhão, e o último, a figura de Jesus carregando a cruz. Amém, graças a Deus que esse chat de não sei o que aí, pelo menos, né, vê que o único que teve a capacidade de carregar os fardos de todos nós foi o Senhor Jesus. Mas a inteligência artificial hoje, as mídias, esse acesso fácil de ouvir as mensagens, é uma benção, mas tem tornado, eu falo de mim, da minha vida e de muitos, né, uma preguiça de buscar a Bíblia, porque está tudo na mão. Não é verdade? Não é verdade, irmão? Ou eu que estou ficando maluco, né? Psicótico, eu acho que é, né? Eu vou voltar lá no meu médico e falar: doutor, será que eu estou ficando psicótico com isso, com aquilo, né? Ah, não, no meu caso, nem a psicóloga, no meu caso é acima, né? Porque não tem mais, só para encerrar, eu vou encerrar mesmo, eu não sei, eu acho uma bênção colocar os versículos aqui nos cultos, na escola bíblica, mas isso está trazendo uma preguiça. Muita gente nos cultos, não estou assim julgando, ou você é melhor, não, mas isso onde a gente passa, não abre mais a Bíblia. Se não abre a Bíblia na igreja, eu não sei, né? Pode até ser, aqui em casa. Então, é muita facilidade que tem esse lado, de não ouvir o que o Espírito diz às igrejas, né? E nós precisamos sair daqui pedindo ao Senhor Espírito Santo que fale as nossas vidas. Nós temos que ouvir o que Ele fala, né? Pastor Marcos dá essa ênfase que eu preciso dar na minha vida, que o Espírito Santo é aquele que Jesus enviou para pastorear a nossa vida hoje. Ele é o nosso pastor, sim, mas Ele enviou o Espírito Santo para estar em nós, para ensinar, para exortar, para consolar, para fortalecer, para guiar a nossa vida nesta palavra. Amém, igreja?